Albuquerque está cooperando com o nosso pastor ali na área em Casa Amarela, não é? E tem sido um porta-voz de Deus para esta geração. Ele que foi jovem nesta igreja, não é? Criança também, né? Criança e jovem nesta igreja, e neste momento eu vou passar o microfone para ele ministrar a palavra, mas antes eu gostaria de pedir uma coisa. Vamos fechar um pacote do céu? Quem diz amém? Olhe para esse irmão que está do seu lado aí e diga: não conversa comigo, eu não quero te ouvir, eu quero ouvir a voz de Deus nesta noite. Fechado? Diga amém. Só se levante se for absolutamente necessário, mas se não for, permaneça sentado ouvindo a palavra de Deus. Pastor Samuel Albuquerque. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Acho que dá para ser mais forte. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui esta noite. Eu que fui, como disse o pastor, também jovem nesta igreja e continuo jovem, só que nos entra, não é? Já passei dos 40, estou entrando nos 50, mas me sinto ainda com vigor para estar fazendo a obra de Deus. Porém, num trabalho como este, nos faz relembrar muita coisa, ter muitas lembranças boas de como, quando jovem, também participamos de congressos, participamos de trabalhos jovens na igreja, e hoje temos visto a fidelidade de Deus para conosco. E eu já quero entregar uma mensagem de Deus para estes jovens que aqui estão louvando ao Senhor, que estiveram durante todo um tempo ensaiando, se preparando com jejum, com oração, os que apresentaram aqui o jogral, que foi uma bênção. Eu quero lhe dizer que tudo isto vai voltar para você como bênçãos da parte de Deus, como recompensa, porque tudo que está sendo feito aqui é para o Deus que nós conhecemos, de quem somos e a quem servimos. Quantos confirmam isto e podem dizer amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor presidente esta oportunidade que ele me concede de estar aqui ao lado do pastor Paulo Barbosa, nosso amigo, Manilda, serva de Deus. Manquésia não pôde vir, precisou ficar com Neemias, que está em tratamento de saúde, mas estamos felizes em conhecer estes servos de Deus, pastor Paulo, irmã Nilda e a família e a igreja do Senhor aqui em São Lourenço. Os companheiros, ministros, presbíteros, os obreiros, é uma bênção de Deus estarmos juntos servindo ao Senhor. E o pastor Eurico, estivemos semana passada ali em Petrolina, não é? E hoje estamos tendo aqui o privilégio de tê-lo conosco, também cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quantos querem comigo meditar na palavra de Deus? Digam glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de onde foi tirado o tema para este congresso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e nós leremos os versículos 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e versículos 22 e 23. Está escrito: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quantos dizem amém?
Meus amados e queridos irmãos, é muito difícil encontrar alguém que diga que não conhece a Deus. Possivelmente podemos encontrar alguém dizendo que não crê em Deus, que nega a sua existência. Mas, como todos nós sabemos, a maioria das pessoas costumam dizer que creem em Deus, que têm a Deus, que amam a Deus. Mas uma coisa nós podemos concluir diante de fatos que nós vemos: muitos que dizem que conhecem a Deus, que o têm, que o amam, na verdade não conhecem a Deus. Na verdade, nem o conhecem. E por causa disto, por não o conhecerem, fazem coisas que o afastam a cada dia de Deus. E por mais que digam que têm a Deus, que vivem com Deus, por não conhecê-lo e praticar coisas que não agradam a Ele, que não permitem que Ele possa estar em uma vida, as pessoas involuntariamente, e repito, por não conhecerem a Deus, o afastam mais e mais da sua vida, ou se afastam mais e mais da presença de Deus. E nesta noite, Deus ha colocado no meu coração uma palavra para que nós possamos confirmar coisas que nos afastam de Deus e que se faz porque não o conhece. E se há pessoas aqui que ainda não são leitores da Bíblia, não são estudiosos da Bíblia, mas que creem em Deus e desejam viver com Deus, precisam evitar estas coisas, para que você então possa confirmar, não somente achar, não somente dizer, mas ter a convicção, a certeza de que tem a Deus, de que vive com Deus. Porque não adianta eu estar dizendo o que acho a respeito de Deus, não adianta eu estar dizendo o que penso de Deus. As minhas ideias, as minhas sugestões, o meu achismo não altera Deus em nada, não muda Deus em nada. Não é o que o homem pensa, não é o que o homem fala que diz quem é Deus. Nós só conhecemos realmente a Deus quando conhecemos a sua palavra, porque quem diz quem é Deus é a sua santa e gloriosa palavra. E nesta noite eu não vim aqui falar de mim mesmo, eu não vim aqui falar do que eu penso, eu não vim aqui falar do que eu acho, eu vim falar do que a Bíblia diz a respeito de Deus. E muita coisa que você não conhece de Deus, eu posso agora voltar e dizer de outra maneira: você que não conhece a Deus, você vive do que você acha, do que você pensa neste congresso. Deus está dando a oportunidade de quem vive só achando, verdadeiramente conhecer quem é Ele. Mas antes de tudo, e antes de continuar aqui a mensagem, eu abro um parênteses para lhe dizer que ser crente é a cada dia conhecer mais de Deus, conhecer mais de Deus, conhecer mais de Deus. Mas sendo fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que juntos possamos meditar, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar, que confirma que alguém não conhece a Deus, é o que Paulo viu nos atenienses,
e está no versículo de número 16 do capítulo 17 do livro de Atos. Abra a sua Bíblia, por favor, e veja o que primeiro encontramos neste texto bíblico, que mostra que o homem não conhece a Deus. Quando o homem não conhece a Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 16 diz: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue ao que, meus irmãos? Eu vou repetir: vendo a cidade tão entregue diga comigo, a idolatria é uma prova que não se conhece a Deus. Aqui está uma das grandes provas de que os atenienses não conheciam a Deus. Era uma cidade que, por mais que tivesse conhecimento intelectual, o povo era um povo tão pagão, tão ignorante, para ter deuses numa quantidade terrível. Eu hoje, lendo um pouco sobre a cidade de Atenas, eu li que nos dias do apóstolo Paulo, se dizia que em Atenas havia mais pedras, havia mais deuses do que pedras. Era capaz de haver mais deuses do que pessoas. Ainda hoje há lugares no mundo, há países no mundo que são assim também, que existe uma quantidade de deuses impressionantes. E o país mais conhecido em relação à quantidade de deuses é a Índia. Quando nós vamos estudar sobre a Índia, nós descobrimos que na Índia há pelo menos 300 deuses para cada indiano. E isto por quê? Porque não tem conhecimento do Deus verdadeiro. E aí os homens buscam deuses para si, fazem ídolos para si, porque a idolatria nada mais é do que tentar substituir a presença do Deus verdadeiro, que a alma clama. Ainda que o homem diga que não creia em Deus, em algum momento da sua vida, num momento de dor, num momento de desespero, este homem vai dar um grito involuntário dizendo: ai meu Deus. E se eu estivesse perto, ia perguntar para ele: se você não crê em Deus, por que está dizendo ai meu Deus? Mas isto vem da alma, vem do espírito, porque a parte imaterial que está em nós, não foi ninguém que colocou dentro do nosso corpo. O Deus que formou o nosso corpo no ventre da nossa mãe, também foi o Deus que colocou em nós a alma e o espírito. E a primeira vez que Deus colocou a alma e o espírito em um homem, a Bíblia diz que foi depois dele ter feito o homem do pó da terra. Aquele homem que nós conhecemos o seu nome, o primeiro homem, Adão. E depois de Deus ter feito o corpo do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. A alma e o espírito entrou no homem porque saiu do sopro de Deus. Você também tem alma e espírito que saíram de Deus. Foi Deus que colocou esta parte espiritual que está aí dentro de você, e é ela que clama, é ela que faz com que você sinta a necessidade de Deus. E não são poucos aqueles que estão andando com um vazio tremendo dentro da sua alma e procurando preenchê-lo de
toda maneira. A esta hora, há pessoas que estão tentando preencher o vazio da sua alma em uma mesa de bar, em uma cama de prostituição, usando drogas para tentar suprir a necessidade, o vazio, a lacuna que está no seu coração. Neste exato momento, há pessoas que estão se dobrando diante de imagens feitas por mãos de homens para tentar preencher o seu vazio. Neste exato momento, há pessoas que estão acendendo velas, há pessoas que estão subindo morro, há pessoas que estão caminhando longas distâncias, às vezes até levando uma cruz nos ombros, tudo isto tentando de alguma maneira preencher o vazio que existe na alma. Mas quanto mais faz estas coisas, mais vazio fica. Quem está fazendo estas coisas hoje, amanhã vai amanhecer pior do que hoje, porque tudo que está fazendo não resolve o problema. Mas eu tenho certeza que quem está aqui esta noite na presença de Deus, adorando a Deus, amanhã vai estar melhor do que hoje, porque você vai sair daqui mais abençoado do que chegou, você vai sair daqui mais cheio da presença dele. Enquanto eu prego, você ora e o Espírito Santo se prepara para daqui a pouquinho derramar uma unção, uma graça, um poder tremendo no final deste congresso, e nós vamos sair daqui. Se alguém veio vazio, não vai sair como chegou, e se alguém não veio, vai sair mais cheio, mais cheio, mais cheio, mais cheio da presença de Deus. Porque por mais que criem deuses, que como disse Jeremias, deuses que são mentiras, deuses que não passa de obra feita pela mão dos homens, existe um Deus verdadeiro, existe um único e soberano Deus. É Ele mesmo que dá um grito na terra em Isaías 43 e o versículo 10, dizendo: Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Antes de mim, diz o Senhor, nenhum Deus se formou, e depois nenhum Deus haverá. É tudo invenção, é tudo obra das mãos dos homens, é tudo tentativa de tentar preencher, de tentar substituir o lugar que só é preenchido com a presença do Deus verdadeiro. Por isso, meu amigo, ou meu irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, você pode dar a volta que você der, você pode fazer o que você fizer, mas a sua alma vai continuar clamando: eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu estou morrendo. Mas não morra, porque tem solução, e a solução está aqui. A presença do Deus vivo está neste lugar, e quer encher a tua alma, e quer encher a tua alma. Os deuses que são vãos, os deuses que não são reais, os deuses que são obra das mãos dos homens, nada podem fazer. Mas quando nós abrimos a Bíblia, no Salmo 96, nós encontramos o salmista falando sobre a vanidade, o quanto o Deus que os homens fazem é vão. 96 e versículo de número 5 do livro de Salmos está escrito: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs,
porque todos os deuses dos povos são inúteis, porque todos os deuses dos povos nada podem fazer, nada podem fazer. Mas e o Deus verdadeiro? O que é que ele pode fazer? Eu vou começar só dizendo uma coisinha que ele fez. O salmista diz: o que foi? Ele fez os céus. Ele fez os céus. Dá para você entender o quanto ele pode? O quanto ele é grande? Oh, aleluia! Ele fez os céus. Os céus proclamam a glória de Deus. O mar proclama que Deus existe. Tudo que foi criado por Ele está dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Os pássaros que cantam não estão dizendo outra coisa quando estão cantando, senão: Deus existe, Deus existe, Deus existe. O trovão, quando brada na terra, é Ele mesmo dizendo: eu existo, eu sou Deus. Creia em deuses feitos por mãos de homens, quem quiser, mas a natureza está dizendo: os deuses vãos, os deuses pagãos não podem fazer o que o meu Deus faz. O Deus que me criou é o Deus verdadeiro, diz a criação. Quando Paulo viu aquele altar com a inscrição dizendo: ao Deus desconhecido, Paulo, com toda a convicção, levanta a sua voz e diz: esse Deus que vocês honram sem conhecer é o que eu vos anuncio. E quem é Ele, Paulo? E quem é Ele, Paulo? Te prepara para glorificar com a resposta de Paulo: é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homem, como por necessidade de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, é quem dá a todos a vida. Me diga um Deus que pode dar vida, me diga um Deus que pode dar vida. Glorifica a Deus, tu estás vivo porque Ele tem te dado vida, vida, vida. É Ele, é o Deus que os atenienses não conheciam, o Deus de Paulo. Ele é quem dá vida a todos, Ele é quem dá a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, de Adão só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Glorifique a Deus pelo que eu vou ler agora, porque nele vivemos, porque nele vivemos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois somos também sua geração. Se alguém crê ou não crê, é Ele que dá vida e tira a vida, é Ele que fere quem sara, é Ele quem levanta e quem abate, é Ele quem tem o controle de tudo nas suas mãos. O homem não pode nada se Ele não permitir. Ele é o Deus grande, poderoso, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que manda e não é mandado, que olha para cima e diz: não vejo nada em ninguém, eu sou o maior, eu sou o maior sobre tudo e sobre todos. Foi assim que alguns índios se converteram
a este Deus desconhecido. Porque a alma de alguns índios, ou dos índios, como de todo homem, buscava a Deus. E eles então, quando acordavam, começaram a adorar o Deus Sol, ao Deus Sol. Mas aí quando chegava a noite, aparecia a lua, e eles então deixavam de adorar o sol, e passavam a adorar a lua e as estrelas. Mas daqui a pouco vinha o dia outra vez, e tinha dias que o sol não brilhava, porque era dia de chuva. Então eles diziam: vamos adorar ao Deus chuva. E aí vinham relâmpagos, vinham trovões, e eles diziam: vamos então adorar trovões e a relâmpagos. Mas um dia pararam e disseram: como pode ser isto? É um maior do que o outro, é um menor do que o outro, porque quando vem o sol não vem a chuva. E aí quem é maior? Quem é maior? Quando chega a lua, o sol se esconde. Quem é maior? Quem é maior? Até que alguém disse: há um que é maior. Há um que é maior. Aleluia. Alguém dá ordem ao sol: brilhe. Alguém determinou: lua, agora é seu momento. Estrelas. Alguém diz: a chuva, hoje o sol não brilha, quem vai mandar é a chuva, ela que vai cair. Alguém faz os relâmpagos ressonar na terra. Alguém faz os trovões estrondar. Tem alguém por trás de tudo isto. E quem é? É o Deus desconhecido de Atenas. É o Deus desconhecido dos índios. Mas assim como em Atenas começaram a adorar ao Deus desconhecido, em muitas tribos começaram a adorar ao Deus maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que as estrelas, maior do que a chuva, maior do que o trovão, maior do que o relâmpago. E Ele é maior do que homens, é maior do que anjos, é maior do que o céu, é maior do que a terra. Ele se senta no globo terra e diz: quem manda em tudo sou eu, Deus. Deus Jeová. Quantos ateus, ao estudar medicina, passam a crer em Deus? Porque quando começam a observar a perfeição do corpo humano, como tudo trabalha de maneira tão organizada, já houve alguns que, ao contemplar a máquina humana, não teve outra coisa a não ser dizer: existe um Deus. Ninguém pode fazer uma obra tão perfeita como esta. Existe um Deus. Eu sei que estou falando aqui com jovens que vivem suas dificuldades, que têm os seus problemas particulares, que muitas vezes até se encontra sem esperança de um futuro melhor, olhando para a sua vida, para os seus recursos, para a sua realidade de vida. Mas esta noite, de tantas mensagens que Deus colocou no meu coração, Ele me trouxe para te convidar a sair deste congresso, não olhando para a tua capacidade, não olhando para os teus recursos, não olhando para a tua história de vida, para conquistar aquilo que tu desejas, que tu sonhas, que está no teu coração. Escuta, algumas coisas não é fruto da tua mente, é plano de Deus, é plano de Deus, é Deus que colocou este desejo que você acha impossível, é Deus que colocou no teu coração.
Aleluia, aleluia, aleluia. E sabe por que você está achando impossível? Porque você está olhando para você e para a sua condição. Mas nesta noite Ele te convida a olhar para Ele, a olhar para Ele, a olhar para Ele. Você não é ateniense para não conhecer Ele. Você é crente salvo. E me permita dizer, membro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é dele, é de Deus. Você conhece a Deus. Saia deste congresso dizendo: eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou chegar. Vai mudar a história, porque eu conheço o Deus de Paulo. Eu conheço ao Deus da Bíblia. Primeiro erro que alguém comete em não conhecer a Deus é ser idólatra, é buscar um Deus para satisfazer a sua vontade, o seu achismo, a sua maneira de pensar. E aí várias pessoas têm sido usadas até pelo inimigo para criar deuses, para criar religiões, para implantar misticismos, de maneira que muita gente vive nesta vida de ilusão, que o afasta cada dia de Deus e pensa que a sua forma de crer a Deus e de servir a Deus, envolvido com idolatria, faz com que Deus esteja na sua vida. Mas eu venho da parte de Deus esta noite para lhe dizer que Deus abomina a idolatria, que Deus não aceita a adoração a outros deuses. A Bíblia continua dizendo: só há um único e verdadeiro Deus, e somente a Ele adorarás, e somente a Ele servirás. Quem está disposto esta noite a continuar amando somente ao Deus único e verdadeiro, você está no caminho certo para conhecer a Ele. Mas uma outra coisa que nós precisamos atentar, observar, que faz com que alguém comprove de que não conhece a Deus, diga comigo por favor, é estar na presença dEle, vivendo em pecado. Se alguém diz ter a Deus, mas vive em pecado, é uma prova de que não conhece a Ele. Porque a vida em pecado, diz aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 1 e o versículo 28, é uma evidência de que o próprio Deus se afastou de tal pessoa. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 28 diz isto. Abra sua Bíblia comigo e confirme, por favor. Romanos capítulo 1 e versículo de número 28 diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, como alguém não buscou ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Então, está aqui bem claro que se alguém tem uma vida de pecado, faz isto porque não conhece a Deus, e Deus mesmo abre mão, e Deus mesmo se afasta, e Deus mesmo é quem o entrega. Ah, você quer pecar? Comigo não pode estar. Você quer viver em pecado? Então você não pode ter comunhão comigo. E aí a Bíblia diz que aqueles que não têm conhecimento de Deus, para viver uma vida consagrada a Ele, Deus mesmo os entrega a sentimentos perversos e para fazerem coisas que não convêm. E quando eu leio este versículo, eu me lembro de um homem que se deu conta disto, uma vez que Deus apareceu para ele.
Depois este homem é usado como um grande profeta. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Isaías, no capítulo de número 6, eu encontro a expressão dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Até aí tudo bem, mas de repente Isaías começou a ver anjos, a ver serafins, que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem pensar que pode viver com Deus, ter a Deus, pecando, está enganado, porque Ele é santo, 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 santo. Eu quero dizer esta noite para toda a terra ouvir: o Senhor é santo, santo, santo. Eu quero dizer para o inferno ouvir: o meu Deus é santo. Levanta a tua mão e vamos declarar isto: o meu Deus é santo, 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 santo. E para tê-lo e para viver com Ele, tem que ser santo também. E quando Isaías viu os anjos que assim proclamavam, ele dá um grito dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O homem que conhece a Deus, quando ele está em pecado, ele sente que vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas se clamar a Deus, como clamou Isaías: ai de mim que vou perecendo, o Deus do céu tem solução. O Deus do céu tem solução. Aquele que criou todas as coisas, aquele que com seu poder domina, controla todas as coisas, Ele tem poder para transformar pecador em santo, pecador em santo, pecador em santo. Ele não está à procura de santos, Ele está à procura de pecador que queira ser santo. Ele não está procurando perfeito, Ele está procurando quem reconhece que é imperfeito, para que Ele possa aperfeiçoar. Ele não está procurando quem se acha bom, não, Ele está procurando aquele que se acha o pior. Mas Ele diz: vem para a minha mão, vem para a minha mão, te joga na minha mão, te joga nos meus braços, entrega a tua vida para ver o que eu faço. Se enquanto eu preguei, você disse: então eu não posso ter a Deus e viver com Deus, porque tem que ser santo, e eu não sou. Os santos que os homens fazem é mentira, mas os santos que Deus é quem transforma, os santos que Deus é quem aperfeiçoa. Onde estão aqueles em quem Deus está trabalhando e santificando, santificando? Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Oh, como me alegra, e tenho certeza que alegra aqui o pastor, os pastores, os ministros, os obreiros, a igreja, a gente olhar para esses jovens em dias tão difíceis, em dias de tanto ataque, em dias de tanta tentação, em dias terríveis como nós estamos vivendo, e alguém diz assim:
assim, não dá para ser crente. Mas tem essa quantidade de jovem aqui dizendo: ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja, ninguém destrói a igreja. Aqui tem essa quantidade de jovem dizendo: Deus está trabalhando em mim, Deus está me santificando. Vocês não estão aqui porque são super fortes, porque são de ferro, é tudo de barro, é tudo do pó da terra, mas estão cheios do Espírito Santo, tem a presença de Deus, e por isso você está vencendo, você está vencendo. E eu quero lhe dizer que neste congresso o Senhor vem para te encher mais, para te dar mais graça, te dar mais unção, para que você consiga dizer a este mundo: é possível ser santo, ser crente, porque Deus é quem me faz ser. Se você quiser ser o que Deus quer que você seja, Ele vai te ajudar a ser. Agora, o que você e eu não posso é querer que Deus aceite o que eu quero. Aí o negócio está errado, aí o negócio está atravessado. Porque quem é o Senhor? Sou eu? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu sou o quê? Servo. Quem é o Criador? Eu sou o quê? Quem é o barro? Quem é o barro? Onde estão os barros aqui? Onde estão os barros? Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Assim como o barro na mão do oleiro. Eu trago resposta de Deus esta noite aqui. Jovem como o barro na mão do oleiro, é a tua vida. Ele amassa. Como Ele tem te amassado. E Ele bate. E Ele tira a pedra, Ele tira. E ainda vem o fogo. E quem sabe você já está na fornalha. Mas como alguém canta: vai ser lindo o teu final. Você crê nisso? Vai ser lindo o teu final. É Deus te santificando. Este processo. É o oleiro preparando o vaso que ele vai usar. Mas o teu Deus fala contigo esta noite e te diz: não saia da minha mão. Deixa eu terminar a obra. Deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Eu estou te santificando. Eu estou te santificando. Eu estou te santificando. Eu estou te santificando. Faz a tua parte também. Te santifica também. Desce mais. Ora mais. Jejuma mais. Lê mais a minha palavra. Vem mais à minha casa. Tem mais cuidado com a tua vida. Te santifica. E o que é que vai acontecer? O mesmo que ele disse nos dias de Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas, maravilhas, moças, maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Jovens, batalhão de jovens, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Igreja do Senhor, quem conhece a Deus tem que consagrar-se, tem que ser santo, porque Ele é santo, e está escrito: como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos, sede vós também santos, sede vós também santos. Quem não conhece a Deus vive pecando, vive mentindo,
mentindo, vive enganando, vive com falsidade, vive com ódio no coração, vive cheio do pecado. Mas quem conhece a este Deus se santifica, se santifica, se santifica. E Ele faz a promessa: enquanto você se santifica, eu opero na tua vida, eu trabalho na tua vida, eu faço coisas grandes na tua vida. Quem quer ver as coisas grandes de Deus? Quem quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Receba a mensagem: santificai-vos, 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 santificai-vos. Se você me conhece, se santifique. Se você me conhece, se santifique mais, porque eu sou santo e te chamei para ser santo. Para ser. Aqui é mais fácil ser santo. Nesse clima maravilhoso aqui, é mais fácil ser santo. Mas quando chegar em casa, lá no quarto sozinho, e amanhã lá na escola, lá no trabalho, e quando vier as ofertas do diabo, é nessa hora, é nessa hora, é nessa hora. Mas faz uma coisa: não tira Deus da tua mente, não tira Deus do teu coração. Se você não deixar de pensar em Deus, você não vai pecar, você não vai cair. O diabo não vai ver um desastre acontecer na tua vida. Sai daqui hoje cantando, vai dormir orando, acorda para orar, acorda lendo a Bíblia, vai para onde tu for ligado com o céu. É batalha, é batalha. O inimigo está ao teu derredor, tentando te destruir. Mas você conhece o Deus a quem você serve? Você tem certeza que Ele é maior, que Ele é maior, que Ele é maior do que o inimigo da tua alma. Se você não se afasta dEle, Ele não se afasta de você. E se Ele caminhar ao teu lado, pode vir o diabo com o inferno todinho. Quando chega perto vai dizer: aqui não posso tocar. O que é maior do que eu está com Ele. Está com ela, porque não tem. Aleluia. Se o pecado chega, Jesus sai. Se o pecado reina, Deus não continua. Mas permita que Deus seja sempre a razão da tua vida, a razão do teu existir. Que tudo que você faça seja para Deus, seja pensando em Deus, seja com a mente, com o coração cheia de Deus. O inimigo fica procurando uma brecha, o inimigo fica procurando uma oportunidade, o inimigo fica procurando de alguma maneira te embaraçar, te enlaçar com os laços dele. E eu tenho certeza que ele já jogou muito laço para tentar te pegar. Mas você está dizendo, como o salmista disse: o laço quebrou-se. O laço. E laços estão sendo quebrados agora. E o Espírito Santo me revela que enquanto nós estamos aqui,
o inferno se reúne e diz: ele está ali cantando, ele está cantando, mas eu vou preparar um laço e vou pegar. Mas aí Deus se adianta e diz para você: fique comigo, fique comigo, fique comigo. Era malara, chorebecanaha, porque eu ainda quebro o arco, corto a lança, queimo carros no fogo e digo a você: caminhe tranquilo, quieto, eu estou com você. Enquanto você for santo, eu estou com você, eu estou na sua vida, eu estou na sua vida. E nesta noite eu já quero convidar. Ainda não terminei a mensagem. Ainda não terminei a mensagem. Mas eu estou sentindo de convidar quem aqui deseja andar com Deus, conhecê-lo mais. Você que ainda não tem esta convicção, você acha, você pensa, você deseja, mas você não tem ainda entregado a sua vida, aceitando a Jesus como Salvador, para se consagrar para Ele, e por isso eu te afirmo, você não está desfrutando da presença de Deus diariamente, como Ele quer fazer, como Ele quer estar na tua vida. Mas agora, neste exato momento, Ele te convida para você vir, se lançar nos braços dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor agora. Entrega a tua vida a Jesus agora. Onde está a primeira vida para Jesus? Faça um sinal, por favor. Onde está alguém para Jesus? Onde está alguém que diz: eu quero viver para Deus, eu quero andar com Deus, eu quero entregar minha vida a Deus agora? A primeira vida, venha, venha em nome de Jesus. Onde está? Onde está? Enquanto a igreja ora. E se você, meu irmão, está ao lado de uma pessoa que ainda não fez a sua decisão, aceitando a Jesus, para que Deus possa santificar a sua vida, o momento é agora de você traga, você que está apartado dos caminhos do Senhor, você que está desviado dos caminhos do Senhor, o seu momento de voltar é agora. Você já conhece a Deus e sabe que na situação em que está, você não pode continuar, e quem sabe você não tem encontrado força para sair da situação em que está. Mas eu quero lhe dizer que te falta força, porque também te falta a presença de Deus. Mas Ele te diz neste momento: eu quero entrar na tua vida. Deixa, abre a porta para a presença de Deus. Onde está? Venha, venha à frente, em nome de Jesus. E você vai experimentar o que é conhecer a Deus, o que é viver com Deus de verdade. Você não vai se arrepender. Experimente viver com Deus, experimente conhecer a Deus. Onde está uma vida para Jesus? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te convido. Levanta uma de tuas mãos, vem à frente. Eu quero orar por você, enquanto a igreja ora, para que o Senhor quebre as cadeias, para que o Senhor liberte vidas. Oh, glória a Deus! O Senhor te convida, porque Ele quer que você o conheça de verdade, porque Ele quer andar contigo, porque Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida, e Ele está te convidando a abrir a porta da tua vida, para que Ele possa entrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira vida para Jesus, venha, venha, um afastado dos caminhos do Senhor, volte agora, volte para Jesus agora, glória a Deus. Onde está a primeira vida? Faça um sinal,
para que a gente possa orar por você. E o Senhor Jesus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. A presença de Deus virá sobre ti. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A oportunidade é sua. A oportunidade é sua. A oportunidade agora é você e Deus. É para você ter a sua experiência de salvação, a sua experiência com Deus. Em nome de Jesus, levanta a tua mão, vem à frente, vem à frente, vem, vem, vem. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo. Onde está? Vou deixar uma vida para Jesus. Vem agora. Já está vindo. Já está vindo a primeira vida. A porta se abriu. A segunda vida, que quer conhecer a Deus e viver com Ele. Oh, que batalha tão grande, mas Jesus já está vencendo. Já está vindo um jovem que dá as costas para o mundo. A segunda vida, em nome de Jesus. Segunda vida, venha, venha. Um afastado dos caminhos do Senhor. Vem, 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 vem. Segunda vida, a segunda já está chegando. A terceira vida, venha, venha. É Ele que vai te santificar. Um minutinho. 2 vidas aceitando através da transmissão. E eu sei que Jesus quer salvar mais esta noite. Só um minutinho, os músicos. Quando Isaías disse: eu vou perecer, Deus disse: não, Isaías, você não vai perecer. Tem jeito para você ser crente. Tem jeito para você ser santo. E qual é? Anjo, vai lá no altar, pega uma brasa. Pega uma brasa acesa. Pega uma brasa acesa. Pega uma brasa. Mais uma vida para Jesus, chorando. Joga a rede aí, irmão. Me ajuda. Vamos juntos ganhar as almas para Jesus. Não vai ficar só em 3. Jesus vai salvar mais esta noite aqui. Ganhe uma alma para Jesus. Aí aonde você está. Traga, traga, traga. Para que passe a ser santo. Oh, glória a Deus. Deus que tocou em Isaías. E Isaías disse: eis que o meu pecado foi tirado. Eis que a minha iniquidade foi tirada. Ele hoje santifica também com fogo do Espírito Santo. Mas ele começa com a purificação pelo sangue de Jesus. Não importa quantos pecados você tenha cometido, me escute. O que importa é que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão e vamos declarar aqui bem forte: o sangue de Jesus tem poder. Repete 3 vezes: o sangue de Jesus tem poder. 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 A quinta vida, onde está? Jesus quer te santificar no sangue dele. A quinta vida está chegando. Os deuses do mundo é mentira, mas há um Deus verdadeiro que está operando aqui. Se você não é batizado com o Espírito Santo, comece aí aonde você está, da glória, aleluia. Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui.
Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Tem brasa de fogo para tocar na tua boca. Tem brasa de fogo para tocar na tua boca. Tem brasa de fogo para tocar e você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Sexta vida, onde está? Precisa ser santo para andar com Deus. A sexta vida já está chegando. A sexta vida já está vindo. A sétima, onde está? Venha. A nona, não é porque duas é pela transmissão. A nona vida. Onde está a décima vida para Jesus? Onde está a décima vida? Ah, já está vindo ali a décima. Aleluia, aleluia, aleluia. A décima já está chegando. A décima primeira vida para Jesus. Aonde está? Aqueles que dizem: eu não adoro a deuses feitos por mãos de homens, porque eu conheço o Deus verdadeiro. Mas que nesta noite toma a decisão de aceitar a Jesus para ser santo, porque para viver com este Deus verdadeiro tem que ser santo, tem que ser santo. Ele chama para a santidade. Décima primeira vida, onde está? Onde está? Onde está a décima primeira vida para Jesus? Venha! Jesus está te esperando. Já está vindo a décima primeira. E a igreja glorifica. A igreja glorifica. Começou festa no céu. No céu os anjos estão para lá e para cá dizendo: décima segunda, olha, vamos dar glória, vamos adorar. Décima terceira vida para Jesus. Décima terceira vida para Jesus. Onde está? Venha, 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 venha. Corra, corra, corra. Ele está te chamando. Ele está te convidando. Ele está dizendo: os deuses do mundo, os deuses feitos por mãos dos homens, nada podem fazer. Mas eu sou Deus verdadeiro. Eu sou Deus vivo. Eu sou Deus poderoso, que quero te salvar, que quero te santificar, que quero te usar, que quero fazer coisas que tu não imaginas na tua vida. Abre o teu coração para Deus. Onde está? Décima terceira vida. A décima terceira. Meu irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, volta com muita pressa. Volta com muita pressa. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Agora eu vou terminar a mensagem. Esta terceira parte da mensagem precisava ser ouvida por vocês, jovens do grande coral, e por vocês que entregaram a vida a Jesus. Quem não conhece a Deus toma caminhos de idolatria, busca a outros deuses, porque não conhece o Deus verdadeiro. Por isso os atenienses eram por demais idólatras, tinham uma multidão de deuses naquela cidade. Quem não conhece a Deus acha que pode viver em pecado diante dele e ainda assim dizer: eu tenho a Deus, Deus vive comigo, Deus mora comigo. Mas isto não é verdade. Quando Isaías viu a Deus, ele disse: eu vou morrer, porque Ele é santo e eu estou em pecado. Mas aí Deus é poderoso para transformar o pecador em santo, para transformar alguém que ninguém dá valor
em um instrumento usado por Ele. Quem conhece a Deus sabe. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. E mesmo que alguém aponte, mesmo que alguém se levante, mesmo que alguém deseje o mal, quem conhece a Deus está tranquilo, porque sabe que o seu Deus é aquele que continua dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, operando eu. Pode se levantar quem quiser, pode trabalhar contra quem quiser. Está chegando a 14ª vida. Está chegando, está chegando, está chegando. Venha, 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 venha. Há uma glória de Deus tão grande aqui esta noite. Chegou mais? É só uma mesmo? Quem não conhece a Deus se conforma com o impossível. Quem não conhece a Deus desiste de projetos, de planos. E quantos não já tiraram a sua própria vida, porque Deus para eles é desconhecido. Mas eu quero lhe dizer esta noite que o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso não te fez nascer por um acaso, não te fez nascer por coincidência. Não, 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 não. Alguém até às vezes diz assim: ah, foi um acidente, eu nem estava esperando, eu nem queria. Ah, você não queria, mas Deus queria. Você nasceu porque Deus quis. Você está vivo porque Deus quis. Essa geração é a que diz assim: você não morreu de Covid.